Um bom dia com Jesus, um excelente dia para você, um excelente dia para nós. Esse dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos estar aqui, louvando, adorando, exaltando o seu santo nome, compartilhando desse grande amor com todos que estão à nossa volta. E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre o profeta Abacuque, um profeta que, ao contrário dos outros profetas, ele levou todas as suas angústias primeiramente a Deus. O profeta, ele profetiza numa época em que havia um contexto político muito avassalador, havia também uma crise interna muito grande. Ele profetiza no reino de Judá, no reino do sul, Judá. E ele também leva uma mensagem. E aqui a palavra nos diz, nós não vamos estar lendo toda a palavra de Deus, mas algumas partes que me chamaram a atenção. E a parte que me chama a atenção e que está no meu coração é aquele cântico que ele leva ao Senhor. Mas eu quero ler o versículo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Mas no capítulo 3, Abacuque vai fazer uma oração sincera a Deus. E muitas vezes, como este profeta, nós também, antes de orarmos com tanta sinceridade diante de Deus, levarmos o nosso agradecimento, o nosso amor, reconhecer tudo aquilo que o Senhor é, muitas vezes nós caímos nisso aqui. Começamos a levar as angústias, reclamações para o Senhor. Mas o profeta, nesse capítulo 3, ele faz uma oração muito sincera a Deus. E ele começa a falar de quem é o Senhor das maravilhas. Ele diz assim, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. E ele começa a narrar o esplendor de Deus, começa a narrar onde havia peste, onde havia raios de fogo sobre seus pés. Deus, ele para medir a terra. Então, ele tem uma oração tão sincera que Deus, ele vai responder. E Deus sempre responde quando o seu povo clama por socorro. Então, quando eu e você clamamos a Deus, agradecendo, primeiro vamos agradecer ao Senhor por quem Ele é, por tudo que Ele faz, por Ele ser o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso cuidador, o zeloso da nossa vida. Aí sim, nós vamos, depois de agradecer, levar as nossas petições ao Senhor. Mas a palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração diz assim, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força. E fará os meus pés como como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que coisa mais linda. Isto aqui, queridas, é o Cântico de Abacuque, onde no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele traz essa palavra em forma de cântico, que é uma magnífica melodia, com que a sua profecia ali termina. Ele encerra com este louvor a Deus.
E esta palavra, ela foi musicada e ela era cantada no culto público pelos judeus. Abacuque passa por um grande processo, né? Então, a partir do processo que ele está passando dentro deste texto e contexto, mas ele também compreende que Deus tem o controle do universo e que no tempo certo ele vai cumprir todos os desígnios que ele tem para as nossas vidas. Foi assim para o profeta. Por que não seria para nós? Ainda que venhamos a passar por tantas dificuldades, tantas lutas, tantos intempéries da nossa vida. Muitas vezes passamos por desertos tão áridos que falamos, Senhor, eu vou sucumbir. Eu não vou aguentar, Senhor. Parece que o Senhor me abandonou. Não. O profeta aqui, ele vai confiar em Deus sem questionar. E compreende que apenas uma pequena parte do plano de Deus pode ser resolvida uma de cada vez. Imagina se o Senhor coloca todas as bênçãos nas nossas mãos de uma vez só. Então, cada problema que nós tivermos, cada questionamento que nós tivermos, nós temos que compreender que o plano de Deus, ele é tão extenso, tão grande, que ele vai dividir, cada vez ele vai trazer uma vitória para a sua vida. A cada dia, a cada momento, ele traz uma parte do pequeno plano, enorme plano que ele tem para mim e para você. Não se esqueça que Deus sempre vai responder quando o seu povo clama por socorro. E o profeta trazendo esse cântico tão lindo, essa melodia maravilhosa, porque os salmos eram cantados em muitas partes de passagens em livros proféticos são cânticos. E esse canto do profeta, esse cântico que eram assim cantados publicamente pelos judeus, fala muito. Falou ao coração do profeta, fala ao nosso. Olha só, porque ainda que a figueira não floresça, a figueira é obrigada a florescer o tempo todo? Não, ela tem a época, o tempo certo para ser plantada, ser adubada, para ela crescer, para ela dar suas folhas, depois ela vai dar suas flores, aí vem seus frutos. Mas ele diz, ainda que ela não floresça, ainda que eu não veja flor nenhuma, não tem problema. Se não houver o fruto na videira, que não haja as uvas, aqueles cachos de uvas maravilhosos, também, Senhor, não tem problema. Ainda que nós não vejamos nada acontecer, não tem problema. O produto da oliveira minta. O produto da oliveira é o azeite. Muitas vezes ele não vem. Muitas vezes não temos nem o azeite físico em casa e o espiritual, que é o óleo da alegria. E os campos não produzem mantimento. Imagina um agricultor. Imagina você plantando, jogando as sementes, jogando já até a raizinha já começando a ficar grande dentro de um terreno, de uma área de terra boa, que você sabe que aquela terra parece que tem um adubo natural, e você ver que nada está sendo produzido. Ele fala, não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, sejam roubadas, estejam indo embora. E nos currais não haja vacas. Mas, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor era a força de Abacuque. O Senhor é a tua força. Ainda que você não veja nada acontecer, ainda que você não veja nada aparecer de bom muitas vezes na sua vida, muitas vezes você espera uma resposta de Deus, mas no tempo oportuno, aqui nos diz assim, ele confia em Deus sem questionar, e ele compreende
parte do plano de Deus. Uma pequena parte, apenas uma pequena parte. Ele compreende que pode ser apenas uma pequena parte do plano de Deus, de cada vez, acontecendo a cada dia, acontecendo a cada momento, para mim e para você. Há um tempo, como a gente conhece essa palavra, como a gente come arroz e feijão muitas vezes. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E o tempo é de Deus. Então, há o tempo realmente em que nós temos que esperar as coisas acontecerem. Eu estou esperando. Às vezes você pode ir, né? Eu, você, nós podemos ficar até ansiosos esperando. Poxa, parece que não está acontecendo nada. Mas Deus está trabalhando, onde você nem percebe. Deus não pode nos dar uma resposta que nos agrade satisfatória, porque a nossa mente é finita. Ela não tem capacidade para aprender os pensamentos daquele que é infinito. Porque em Isaías, o profeta Isaías, no seu capítulo 55, versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, vossos pensamentos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa mais linda. A palavra do Senhor não volta para mim e para você vazia. E muitas vezes o Senhor, Ele não pode nos dar uma resposta, nos solucionar um problema naquele exato momento, que a nossa mente, ela é finita. A nossa mente, ela vai até ali, ela não compreende o infinito, ela não compreende o poder de Deus. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 28, 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então, todas as coisas que acontecem vão cooperar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira menta não tem problema. Todas as coisas vão contribuir para você e para mim, para nós que amamos a Deus. Contribuem todas as coisas para aqueles que amam a Deus. O profeta, apesar de que no capítulo 1, que fala sobre a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, que o profeta leva uma palavra queixosa ao Senhor, reclamando ao Senhor, no capítulo 2, os caldeus serão castigados a seu turno, mas no capítulo 3 vem uma oração tão sincera de Abacuque, uma oração do coração dele, e finaliza mostrando quem é Deus. Ainda que nada disso, nada de bom esteja acontecendo, eu exultarei no Deus da minha salvação, o Deus que criou os céus e a terra. Ainda que você tenha tantas queixas de todas as áreas na presença de Deus, o profeta nos ensina que nós devemos exultar no Deus da nossa salvação, porque Deus sempre vai responder quando o seu povo clama por socorro. Muitas vezes não é naquele momento que nós esperamos, mas Ele vai responder. Ele não promete resolver todos os problemas, mas nos assegura que podemos confiar nele completamente. A palavra do Senhor diz ainda em Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, e ele tudo fará. Mas a palavra do Senhor já no 37, a partir do versículo 1 diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. É a partir deste versículo que nós temos que gravar no nosso coração. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O profeta Abacuque, ele desejava ver a ação de Deus contra os inimigos, contra os caldeus. E a ação de Deus viria. Mas
Quando se tem que passar pelo processo, os judeus passaram pelo processo. Eles foram invadidos muitas vezes, porque precisavam passar pelo processo, precisavam reconhecer quem era Deus, precisavam entrar no caminho da obediência. Mas quando nós confiamos no Senhor e fazemos o bem, vamos dizer a palavra, quando deleitamos também no Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, Ele também tudo fará. Olha que Deus maravilhoso, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então vamos ficar com essa palavra, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Os pensamentos deles, as atitudes de Deus são muito maiores do que aquilo que nós podemos pedir ao Senhor e daquilo que nós pensamos também. Vamos fazer uma oração sincera diante do Senhor. Porque não se esqueça nunca, Ele sempre vai responder a oração quando o seu povo está clamando por socorro. Amém? Vamos ficar com esta palavra no dia de hoje. Ele não promete resolver todos os problemas, mas nos assegura que podemos confiar nele completamente. Completamente nós podemos confiar no Senhor. Ele não precisa responder em todo e qualquer momento em que nós o questionarmos. E nem nos abençoar no momento que nós quisermos. Mas vamos confiar no Senhor, que Ele nunca vai deixar de responder ao seu questionamento, ao seu clamor, à sua oração. A oração de Abacuque, ela foi respondida. Quando nós nos apresentamos a Deus em oração, com reverência, você sabe que o Senhor vai responder. Amém. Vamos ficar com esta palavra no dia de hoje. Vamos meditar nesta palavra, porque o Senhor falou muito ao meu coração, principalmente com esta oração linda de Abacuque, que eu quero repetir mais uma vez. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que coisa mais linda! Um bom dia, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Que você possa curtir esta palavra de hoje. Que você possa compartilhe com pessoas que precisam se achegar a Deus e saber que Deus vai responder às suas orações. Quando a pessoa está clamando por socorro, Deus vai socorrer. Então compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que você possa se inscrever neste canal, para que nós possamos trazer muito mais meditações na palavra de Deus e que nós venhamos a nos fortalecer naquele que vive, naquele que reina para todos sempre nas nossas vidas. Fica com Deus e um bom dia para você.